Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a relação entre derivabilidade e continuidade de uma função, tá? Sei. Para isso, iniciarei com o seguinte exemplo. Consideremos a função f de x igual ao módulo de x. E a gente tem o seguinte, se a gente observar, ela é contínua em x igual a zero, tá? Pelo que a gente aprendeu no bimestre anterior. Porém, ela não é derivável em x igual a zero. Por que ela não será derivável em x igual a zero? É isso que a gente vai ver. O que é que eu vou fazer inicialmente? Vou calcular a derivada dela em zero, que por definição, pela definição que a gente viu na aula anterior, isso é o limite quando h vai para zero, de f de zero mais h menos f de zero sobre h, que por sua vez, quando você encontra quem é f de zero mais h, como a função for definida como sendo o módulo de x, então o f de zero mais h é o módulo de h, e o f de zero é zero, tá? Então, não fica nada aqui na parte do zero, f de zero é zero, que não vai interferir, e repetir o h. Se vocês perceberem, esse limite daí não existe, tá? Por que esse limite não existe antes disso? Vocês vão fazer os limites laterais, tá? Lembra também que a gente viu lá no bimestre anterior sobre limites. Quando você faz os limites laterais, eles serão distintos, tá? E a gente sabe que o limite, quando existe, ele é único. E aí ele não vai existir. Então, o que é que a gente conclui com isso? O que é que a gente consegue observar com isso? A gente consegue observar que continuidade não implica em derivabilidade, tá? Então, você tem uma função que ela é contínua em x igual a zero, porém, ela não é derivável em x igual a zero, tá? Entretanto, a derivabilidade, a gente vai ver que implica em continuidade, tá? Isso daí vai ser um teorema que a gente vai ver agora há pouco. Vai ver agora. Não diga! Digo sim! Que coisa! E vai ser garantido por esse teorema, tá? Então, conforme iremos ver no teorema a seguir. O teorema, ele nos diz o seguinte. Você tem uma função f, derivável em x igual a zero, então ela é contínua em x igual a zero, tá? Lembra, pessoal, quando eu falei lá em continuidade, no assunto de continuidade para vocês, que eu sempre frisei o fato de que quando a gente está trabalhando com continuidade, a gente se preocupa localmente, em um certo intervalo. Até então, a gente tinha a definição de continuidade em um ponto. Então, a função é contínua onde, tá? E a gente também estudou a definição de continuidade no intervalo. Então, é contínua nesse intervalo? Se é contínua no intervalo, então ela precisa ser contínua para todos os pontos que estão dentro desse intervalo, tá? Então, sempre que falar em continuidade, derivabilidade também vai acontecer a mesma forma. A gente está trabalhando pontualmente, localmente, então, em um ponto, em um intervalo, ok? Então, por isso que a gente consegue fazer essa relação da derivabilidade com a continuidade, tá? Lá na continuidade, a gente pedia que o ponto pertencesse ao domínio da função. Na derivabilidade também a gente pede, tá? Já no limite, a gente não pedia que o ponto pertencesse ao domínio da função, ok? Então, se uma função for derivável em x igual a a, esse teorema garante que ela vai ser contínua em x igual a a. Dessa forma, eu peguei um exemplo para a gente verificar o seguinte. Então, considere a função f de x é igual a x ao quadrado. Se x for menor ou igual que 1, ou seja, para x à esquerda de 1, a função é definida como x ao quadrado. E vai ser 2 se x for maior que 1, tá? Pergunta é, essa função é derivável em x igual a 0? X igual a 1, desculpe, em x igual a 1? Tá? Vamos ver. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a contrapositiva do teorema anterior, tá? No teorema, ele diz o seguinte, se a função é derivável em x igual a a, ela é contínua. O que seria a contrapositiva desse teorema, professora? Será negar a tese para chegar na negação da hipótese, ou seja, se não é contínua em x igual a a, não é derivável em x igual a a, tá? Que é equivalente à sentença que está no teorema. Então,
Pela contrapositiva do teorema anterior, tá? Temos que se f não é contínua em x igual a a, então f não é derivável em x igual a a, tá? Esse teorema é legal para a gente mostrar funções que não são deriváveis em determinados pontos, tá? Por quê? Porque a gente já sabe bastante em relação à continuidade, a gente tem muitas informações em relação à continuidade. Por exemplo, que informação que a gente tem legal em relação à continuidade? Que as funções polinomiais racionais, com racionais cujos denominadores não se anulam, exponenciais, logaritmas, trigonométricas, todas essas funções a gente já sabe que são contínuas. Então, o fato de elas serem contínuas ajuda bastante a gente. Então, é uma informação muito, muito boa. Nesse caso aqui, esse teorema vai ajudar a gente a verificar quando as funções não são deriváveis em determinados pontos, tá? Então, vamos lá. Assim, verificaremos se f é contínua em x igual a 1. Para isso, iremos calcular os limites laterais, tá? Vocês lembram que para a gente verificar se uma determinada função é contínua em um determinado ponto, tem aquelas 3 condições lá, tá? Eu vou atacar direto pelos limites laterais, porque já para ser mais rápido, eu sei que vai ser justamente no ponto em que ela vai falhar, tá? Limite quando h vai para 1 pela direita, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. E vou calcular o limite quando h vai para 1 pela esquerda, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Tá? Com efeito, quando eu calculo o limite quando h vai para 1 pela direita, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h, vocês percebem que pela definição lá da função, quando h vai para 1 pela direita, a função é definida como sendo 2. Tá? Então, 2 menos 2, 0, vai ficar 0 sobre h, tá? Isso pode porque h, o denominador aqui é diferente de 0, tá? Então, esse limite é 0 e, por sua vez, o limite quando h vai para 1 pela esquerda, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h, é igual ao limite quando h vai para 1 pela esquerda, de 1 mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado, pela definição da função quando x vai para 1 pela esquerda, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. 1 ao quadrado é 1, dividido por h. Esse 1 menos esse fica 0, então sobrou 2h mais h ao quadrado. O que foi que eu fiz? Fator comum em evidência. Então, o h está comum aqui e está comum também nesse termo. Coloquei fator comum em evidência. Isso ficou limite quando h vai para 1 pela esquerda de h mais 2. Agora, eu posso usar a propriedade da substituição direta que a gente aprendeu lá em limite, tá? Não tem problema nenhum em relação ao domínio, posso usar. Então, isso daqui vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3, tá? Já dá para perceber alguma coisa aí, né? Como os limites laterais são diferentes, a gente tem que o limite não existe, tá? O limite quando h vai para 1 não existe. Quando h vai para 1. O limite quando h para 1 não existe, significa que falha em uma daquelas 3 condições da continuidade de uma função em um determinado ponto. Logo, f não é contínuo em x igual a 1. Se não é contínuo em x igual a 1, pelo teorema que a gente acabou de estudar, ela também não será derivável em x igual a 1, tá? Então, pela contrapositiva do teorema, se não é contínua, não é derivável. Não é derivável em x igual a 1. E aí a gente tem essa coisa para a gente analisar. Então, pessoal, esse teorema é muito útil quando vocês vão verificar se uma determinada função não é derivável em determinado ponto, tá? Porque a questão de ser derivável às vezes se torna muito simples porque é derivável em determinado ponto, então garante que aquele determinado limite existe, tá? E geralmente essas coisas, não é derivável, às vezes fica mais uma preocupação da gente em como é que eu vou mostrar que não é derivável, ok? Então, esse teorema vem para nos ajudar um pouco em relação a isso daí. Para continuar um pouco, tá?
eu vou falar um pouco, definir as derivadas laterais, que é bem parecido com aquela noção que a gente viu dos limites laterais, tá? Como a derivada é um limite, então o que seria a derivada à direita de f em a? É f' à direita, a derivada de f à direita de f em a, tá? É igual ao limite quando h vai para zero pela direita, ok? De f de a mais h menos f de a sobre h. E, por sua vez, derivada à esquerda, o limite quando h vai para zero pela esquerda de f de a mais h menos f de a sobre h, tá? Como a derivada é um limite, novamente, quando é que uma função vai ser derivável em um determinado ponto? Se somente se as derivadas laterais são iguais, tá? Se as derivadas laterais não forem iguais, por sua vez, os limites laterais não serão iguais. E, por sua vez, o limite não vai existir, tá? Então, a gente precisa garantir essa igualdade aí. Além disso, a gente tem a definição também de uma função diferenciável em intervalo aberto, tá? Aquela mesma noção. Perceba que eu estou fazendo sempre a relação entre derivabilidade e continuidade, tá? Quando é que a gente estudou lá? Quando é que uma função é contínua em determinado intervalo? A gente percebeu que a função vai ser contínua em determinado intervalo se ela for contínua para todos os pontos que estão no intervalo. Não vai ser diferente para diferenciável em intervalo. Então, uma função f é diferenciável em intervalo aberto AB se é para todo elemento em AB. Então, para a gente falar em diferenciabilidade em um certo intervalo, ela tem que ser diferenciável em todos os elementos do intervalo. Da mesma forma que a gente estudou lá na continuidade, tá? No intervalo. Novamente, para deixar claro aqui, tá? Para deixar bastante claro. Continuidade, a gente falou continuidade em um ponto, continuidade no intervalo, tá? Derivabilidade, a gente falou em derivabilidade no ponto, derivabilidade no intervalo. Então, a preocupação é muito grande em relação a isso, porque se você coloca lá, a função é derivável. Sim, é derivável onde? A função é contínua onde? Tá? Conforme eu até falei para vocês na aula anterior. Pessoal, quando a gente falar em derivabilidade, continuidade, é pontual, é local, tá? Tem algumas funções loucas que elas são contínuas, são deriváveis. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tá? Só que em algum momento lá, ela fica descontínua, ela se torna não derivável. Então, a gente tem sempre essa preocupação, ok? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Se f de x é igual a raiz de 2x mais 4, encontre a derivada de f. Encontre a derivada de f e encontre o domínio da derivada de f, tá? Então, eu preciso encontrar a derivada e preciso encontrar o domínio da derivada. Foi o que eu fiz aqui, ó. Inicialmente, eu fui procurar o domínio de f, que vocês já estão careca de saber, não é isso? O domínio da função f, eu já falei para vocês, a gente tem uma raiz. Para que essa raiz esteja definida, eu preciso que esse termo 2x mais 4 seja maior ou igual que zero. Então, eu fui lá e encontrei o domínio da função. Domínio da função é igual a x real, tá ok? 2x mais 4 maior ou igual que zero. Ou seja, é igual a x pertencente ao conjunto dos reais, tá ok? X maior ou igual que menos 2. Então, ó, aqui está o domínio da função f, tá? Aí o que eu fui fazer? Eu quero encontrar a derivada da função em um ponto, tá? O que é que eu vou fazer? O limite, esse limite existe? Tá? Aí vamos lá para todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente aprendeu de limite no bimestre anterior, tá? Com efeito, derivada de f em x é o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h, tá? Daqui para aqui eu usei a definição da função, que é a raiz de 2x mais 4. Mas o que é que eu vou fazer? No lugar de x eu coloco x mais h, porque eu estou calculando f de x mais h,
tá? E aqui eu repeti o f de x que foi dado. Foi que eu fiz aqui, ó. Fiz uma continha, tá? Multipliquei e dividi pelo conjugado, aquela continha que a gente já tá careca de saber, né, pessoal? Tá? Bem tranquila. Aí, viu que podia ser eliminado, viu que ficava. Então, você percebe que aqui o 4 vai ser eliminado o 4 com 4 e aí vai. São eliminados alguns termos aqui. Então, o que foi que sobrou quando eu fiz essa conta? Sobrou 2H lá em cima, no numerador apenas, tá? Só que vocês percebem que tem um H aqui no numerador e tem um H no denominador. Que foi que eu fiz? Cortei, tá? Então, só ficou 2 sobre esse treco aqui, ó. A preocupação da gente inicial é se esse treco daqui de baixo se anula. Se anular, tem que arranjar uma outra forma, tá? De tentar sanar esse problema. Mas quando H vai para 0, você percebe que essa coisa não se anula. Então, beleza, tranquilo, tá? Aí, o que foi que eu fiz? Se não se anula, pertence ao domínio da função. 0 está no domínio da função. Como o 0 está no domínio da função, eu posso usar a propriedade da substituição direta, tá? Foi o que eu fiz aqui. Usei a propriedade da substituição direta e deu 2 sobre raiz de 2x mais 4 mais raiz de 2x mais 4, ok? Se vocês notarem, isso daqui vai ficar 2 vezes raiz de 2x mais 4. Por isso que eu eliminei o 2 do numerador com o 2 do denominador e ficou apenas isso daqui. Isso daí é a derivada de f em x. Foi o que a gente acabou de fazer, tá? Só que agora, vou deixar para vocês como exercício aqui a derivada. O domínio dessa derivada daqui, ó, tá? Então, fica aí como exercício para vocês perceberem, notarem o que vai acontecer com o domínio dessa função aqui, tá? Pega o gancho lá do início que eu mostrei para vocês, o domínio da função f, aproveita aquela ideia lá para achar o domínio da derivada. Assim, vemos que a derivada de f em x existe se x for maior que menos 2, tá? Porque é lá do domínio da função. Logo o domínio de f', eu vou colocar aqui, mas eu peço que vocês analisem direitinho, tá? O domínio de f' é aberto em menos 2, aberto em mais infinito, ou seja, é derivável no intervalo aberto de menos 2 a mais infinito. Ele é menor que o domínio de f, que é fechado em menos 2 e mais infinito. Então, peço que vocês deem uma analisada nessa conclusão aqui, para ver se realmente ficou bem compreendido, tá, pessoal? E, por fim, um exercíciozinho para vocês brincarem aí no final de semana chegando, sexta-feira. Aí você tem um exercíciozinho para brincar. Então, determine o intervalo fechado para que a função raiz de x seja derivável. Então, essa função vai ser derivável, então encontre um intervalo fechado em que ela será derivável, ok? E, por fim, o meu muito obrigada. Uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde, tá? Uma boa aula. Até mais, pessoal.